era, para quem não sabe, é parte. Um dos crimes que eu cometi, de acordo com o próprio Alexandre de Moraes, é o crime de opinião. Ou seja, se o grupo do Breno estivesse mais próximo do Alexandre de Moraes, valeria, no caso, o direito à execução, sequestro ou coisa do tipo, caso eu quisesse me revoltar com o Alexandre de Moraes, considerando como uma ditadura. Graças a Deus, né, os opositores do que o STF está fazendo não querem sequestrar, nem matar, nem executar pessoas a sangue frio, porque a Elza foi morta a sangue frio. Breno, sua última pergunta nesse debate. 2 minutos para você elaborar ela. Primeiro, antes de fazer essa minha última pergunta, registrar aqui que o Alan tergiversa o tempo todo, sem enfrentar uma discussão que está no DNA da extrema-direita brasileira, que é o regime militar e os seus crimes. Ele vai recorrer a situações de 80 anos atrás, vai para a União Soviética, mas ele não enfrenta a pergunta que perspassa todas as minhas questões ao longo desse debate, e incorre em verdades, né? Até sobre o próprio processo em relação a Stella Renner, ele incorre em verdade. Não é que ele tinha sido absolvido na instância inferior, ele tinha sido condenado, conseguiu uma decisão depois que reconhecia a prescrição da pena, mas isso foi revertido no colegiado no STJ. Ele vai poder apresentar recurso, mas ele não tinha sido absolvido, não é? Do crime de calúnia do qual foi condenado. Agora ele tem o direito de recorrer. Onde ele vai recorrer? Ao STF. É o recurso que ele tem, imagino eu, porque foi já julgado numa turma do STJ. Vou aqui a minha pergunta, sem mais delongas, para não estourar o tempo. Alan, você é publicamente um aliado de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nas tentativas de pressionar o governo Donald Trump a adotar sanções econômicas contra o Brasil, pressionando pela anulação dos processos contra Jair Bolsonaro e seus cúmplices. Recentemente, você até escreveu uma carta ao presidente norte-americano a esse respeito, na qual conclamou, abre aspas, com a ajuda da nação mais livre e poderosa da Terra, poderemos libertar Jair Messias Bolsonaro, restaurar o Estado de Direito e reerguer a bandeira verde e amarela como símbolo de fé, ordem e liberdade. Que diabo de patriotas são os bolsonaristas que se ajoelham diante de uma potência estrangeira e conspiram para pedir intervenção nos assuntos internos de nosso país, mesmo às custas de sacrificar o nosso povo e a nossa economia? 5 minutos, Alan. Eu não vejo a hora do Trump fazer o que deve ser feito com todo o seu aparato militar dentro das favelas e das periferias do Brasil. Executar cada narcotraficante que está na tríplice fronteira, executar cada terrorista que está em cada canto desse país, treinando treinando militarmente esses jovens, né, inocentes, vítimas dos usuários, como disse o Lula. Eu não vejo a hora dos Estados Unidos acabar com o PCC, o Comando Vermelho, a Al-Qaeda, Hamas e Hezbollah. Assim que isso acontecer, nós iremos ver magicamente a democracia funcionando no Brasil, porque eu estou convicto de que quem segura a mão dos opressores no Brasil hoje, seguram com a mão do narcotráfico terrorista. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas daquilo que o Carvajal disse na Espanha e disse aqui nos Estados Unidos, que o Lula se beneficiou do dinheiro do narcotráfico que o Maduro opera por meio do cartel de Los Soles. Eu não vejo a hora de ver os Marines, a Navy, os SEALs, usando toda a força que eles têm para executar esses criminosos armados em guerra, conflito. Não execução como a da Elza. Eu não vejo a hora dos Estados Unidos poder socorrer o povo brasileiro desarmado para poder acabar com os narcotraficantes e terroristas, porque contra eles, nem mesmo os nossos policiais podem. O efetivo policial do Rio de Janeiro não é maior do que o efetivo de narcotraficantes terroristas que estão hoje no Rio de Janeiro, treinados por grupos terroristas. Então, se você quer me perguntar que tipo de patriotismo é esse, você pode ir em qualquer periferia, não na área riquinha que você frequenta em São Paulo, mas você vai em qualquer periferia e pergunte às pessoas se elas aprovam, por exemplo, as ações do Cláudio Castro. Mais de 80% das pessoas nas favelas concordam com isso, e aí sim
A gente está falando de opinião popular. Breno, reconheça, o PCO pensa melhor do que toda essa elitezinha de merda que se acha puta intelectual de esquerda, mas esqueceu o povão, esqueceu o cara que está no trem, esqueceu o cara que está na favela. Se vocês quiserem ainda ter algum tipo de discussão e conversa com quem é do povão mesmo, se vocês temem tanto que essas pessoas se tornem apoiadores do Bolsonaro, ou a esquerda se volta para o povão, ou vocês vão continuar falando para as paredes, não entendendo o sofrimento que o povo tem com relação ao narcotráfico e terrorismo nas periferias e nas favelas. Eu não estou falando porque eu li isso num livro, não, Breno. Eu falo isso porque eu vim de Morro Agudo, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Eu sei do que eu estou falando. O povo sofre, padece com narcotráfico e terrorismo. E se as forças policiais do Brasil não têm condições de lutar contra esse grupo armado criminoso que opera no Brasil com apoio internacional, eu quero muito, sim, que os Estados Unidos possam socorrê-los, porque nós veremos magicamente juízes tomando decisões completamente diversas das quais nós estamos vendo hoje, no primeiro dia, que não só 100, 200 narcotraficantes morrer, mas centenas e centenas e centenas de narcotraficantes mortos. O dia que isso acontecer, você pode ter certeza que o povão da favela vai aplaudir quem fizer isso. E isso nenhum intelectual de esquerda vai conseguir reverter, nem com 300 livros, sites ou jornais que recebem dinheiro do governo. Nenhuma mídia vai conseguir mudar a mentalidade do povão, vendo que o narcotraficante que estava fudendo a situação dele na favela, sendo morto, sendo tratado como merece. A esquerda, ou ela se volta para o povão, ou o povo vai continuar sendo de direita, como isso que está acontecendo hoje em todo o Brasil. Breno, 3 minutos, réplica final. Nós assistimos aqui, ao vivo e em cores, Alan dos Santos demandando a intervenção militar, já não só das Forças Armadas Brasileiras, a intervenção militar dos Estados Unidos do Brasil. Este é o nacionalismo, entre muitas aspas, da direita brasileira. Querer que o nosso país seja rifado, que a sua soberania seja violada e que as Forças Armadas dos Estados Unidos entrem em nosso país, submetendo as nossas instituições e o nosso Estado. Isto é uma aberração. Se o Alan fosse norte-americano e defendesse que a China invadisse os Estados Unidos para resolver o problema das drogas, e o problema das drogas nos Estados Unidos é gigantesco, era capaz de ele terminar preso, aí não pela Polícia Federal Brasileira, mas pelo FBI. Isto é um crime de traição à pátria, feito por Eduardo Bolsonaro, que é um deputado. Eu não sei como funciona o Código Penal em relação ao que o Alan dos Santos declarou aqui. Provavelmente, isso também pode ter repercussões penais em relação à sua condição atual. Agora, ainda que não tenha qualquer repercussão penal, é um assinte, é um ultraje ouvir uma posição dessa natureza. Que os Estados Unidos intervenham no Brasil. Provavelmente, Alan dos Santos considera que a intervenção norte-americana ajudaria também a derrubar o governo Lula, na medida em que, não poucas vezes, deixou implícito a ideia de que haja algum nível de articulação entre a esquerda e o narcotráfico. Aliás, para se defender daquela frase que eu provei estar no WhatsApp dele, porque isso se encontra nos autos da Polícia Federal, ele alegou como argumento de que ele queria que as Forças Armadas entrassem urgentemente para combater narcoterroristas. Imagino eu que os desejos natalinos do Alan dos Santos incluam essa possibilidade, ou seja, de que os Estados Unidos invadam o Brasil, facilitada essa invasão pela própria direita brasileira. A direita brasileira, Rodrigo, Robertinho, quem nos escuta, o próprio Alan, sempre foi antipatriótica. Ela é historicamente entreguista, vem de pátria. Lacerda era um grande exemplo de um entreguista, de um vem de pátria. E toda a direita brasileira tinha essa característica, ou quase toda a direita brasileira tinha essa característica. Eles são domesticados pelo império da vez. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a direita brasileira é domesticada, é o cachorrinho na coleira dos Estados Unidos. Jamais votaram com o país,
jamais se importaram com a pátria, jamais olharam com patriotismo para a bandeira brasileira. Não é à toa que Bolsonaro bate continência para a bandeira norte-americana e a grande bandeira na última manifestação bolsonarista também era norte-americana.